Se as suas orações não estão sendo respondidas por Deus, eu tenho certeza que você está cometendo um desses 5 erros. Já pega a sua Bíblia e vamos estudar a palavra. Vamos lá, qual que é o primeiro erro que você pode estar cometendo na sua oração? O primeiro erro é inconstância no seu relacionamento com Deus. Olha o que diz em João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiser, isso será feito. Então o que Jesus está deixando claro aqui é, se você permanece nele e a palavra dele permanece em você, tudo que você pede em oração acontece. Ou seja, uma matemática básica espiritual. Quem permanece no relacionamento com Deus, a oração é poderosa e efetiva. Então se você tem orado, tem pedido as coisas para Deus e não tem recebido de Deus aquilo que você tem orado, talvez o primeiro erro que está fazendo isso acontecer, Deus não te responder, é que está faltando constância no seu relacionamento diário com Deus. E aí fica aquela pergunta, você tem orado como deveria? Você tem buscado a Deus e tido um tempo com Deus no seu dia a dia? Talvez essa sua falta de constância no seu relacionamento com Deus está impedindo que as suas orações sejam respondidas pelos céus. Segundo erro que você pode estar cometendo, que está impedindo que Deus responda a sua oração. E esse erro chama-se dúvida. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Todos os dias eu falo com os meus alunos o seguinte: oração com dúvida é uma oração que Deus não responde. Eu fico martelando isso com os meus alunos, ensinando todos os dias para eles que o primeiro passo que você deve dar antes de orar é acreditar e confiar que aquilo que você vai pedir vai se realizar. Tanto que a Bíblia diz aqui em Tiago 1, a partir do verso 6, se vocês duvidarem, vocês não vão receber. E aí fica mais uma pergunta para você. Aquilo que você tem pedido para Deus, você tem certeza que isso vai acontecer? Ou ainda passa alguma dúvida na sua cabeça de será que vai acontecer ou não? É esse será que está impedindo você receber de Deus o que você tanto precisa. Terceiro erro que está impedindo que Deus responda a sua oração. E esse terceiro erro é ser uma pessoa estressada. Talvez você nunca tenha aprendido isso com ninguém, mas o seu humor e o seu estresse impede com que Deus responda a sua oração. Vamos para a Bíblia. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8, diz assim, quero que os homens orem em todos os lugares, está falando sobre oração, sem ira e sem discussões. Sabe o que isso significa? Sabe o que esse texto está deixando claro? Que quando você é uma pessoa irada, uma pessoa que explode do nada, uma pessoa que não controla o seu nervosismo e uma pessoa que está sempre discutindo, isso impede que Deus escute a sua oração. Esse texto é maravilhoso porque ele fala assim, eu quero que os homens orem em todos os lugares. Deus está falando que nós devemos orar. E ele coloca uma vírgula e fala assim, sem ira e nem discussão. Ou seja, o que a gente consegue aprender aqui? Quem discute e é irado não tem a oração respondida por Deus, porque Deus não gosta desse tipo de coisa. O quarto erro que você pode estar cometendo, que está impedindo que Deus responda a sua oração é não pedir para que o Espírito Santo ore por você. Já parou para pensar nisso? Se o Espírito Santo conhece o seu coração e sabe de tudo que você precisa, como que você vai orar sem pedir para o Espírito Santo orar por você? Qual foi a última vez que antes de orar você pediu para o Espírito Santo orar por você? Isso é bíblico. Olha o que diz em Romanos 8, a partir do verso 26. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que Romanos 8 está querendo deixar claro para mim e para você? Que nós não sabemos como orar e que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que a nossa oração seja respondida por Deus. Então, quando você começa a orar e não pede primeiro, antes de falar com Deus, ajuda para o Espírito Santo, para que o próprio Espírito Santo ore por você, essa oração tem grande chance de não ter resultado nenhum e de não ser respondida por Deus. Vai orar? Então, antes de começar a orar, fala: Espírito Santo, ore por mim. E o quinto erro, e o mais perigoso, que impede que Deus responda a sua oração. Que erro é esse? Falta de estudo bíblico. Vem cá, como está o seu estudo bíblico?
Como você tem estudado a Bíblia? Você tem estudado a Bíblia todos os dias? Você tem se esforçado em estudar e aprender a palavra de Deus? Ou está mais ou menos? Só lê a Bíblia na igreja, só estuda a Bíblia na igreja. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 28:9. Diz assim, ó: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. O que esse texto deixa claro? Que uma pessoa que tem dificuldade e que não estuda a Bíblia e que não tem prazer no estudo da palavra, é uma pessoa que quando ela for orar, Deus não vai receber essa oração. Provérbios 28:9 é muito claro e fala assim, ó: quem se recusa a ouvir a lei. Quando você deixa a Bíblia fechada na sua casa, você está se recusando a ouvir a lei. E a Bíblia fala que quem se recusa a ouvir a lei, ou seja, quem não estuda a Bíblia, até as suas orações são detestáveis. Já parou para pensar nisso? A sua oração, ela está sendo agradável a Deus ou ela está sendo detestável a Deus? O que vai dizer se a sua oração está agradando ou desagradando a Deus é o tanto de lei, ou seja, de Bíblia, que você escuta, aprende e aplica. Vem cá, você gostou desse vídeo? Então agora eu preciso da sua ajuda. Eu quero saber o que você achou desse conteúdo para eu saber se eu devo produzir mais nesse formato novo. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião sincera do que você achou desse conteúdo e também comenta aqui embaixo dando dicas do que você quer aprender sobre a palavra de Deus. Estou esperando seu comentário. Que Deus te abençoe.